tem uma palavra de ensino para o seu coração que vai mudar a sua história. Isaías capítulo 61. Vocês encontraram? Vamos ler a palavra? Diz assim, a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis, diga amém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comerei das riquezas das nações. Olha isso, irmão, diga amém. Comereis da riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Amém? Quem recebe essa palavra? Aleluia! É muito profético. Deus diz aqui na palavra que Ele enviou Cristo, Jesus, para proclamar essas boas novas, para consolar os tristes, para restaurar todo aquele que foi destruído, ferido, machucado. E Jesus não só veio fazer isso, como Ele veio levantar um povo e chamar um povo para esse trabalho, para esse ministério. E diz para esse povo: ó, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. E é o que nós temos aqui na Igreja de Restauração, muitos sacerdotes do Senhor, ministros da palavra de Deus, serão conhecidos como, e vos chamarão ministro do nosso Deus, e comereis a riqueza das nações. Olha, querido, se entender esse chamado, se posicionar dentro desse chamado, liberará em nossas direções uma riqueza, prosperidade, estará liberada para nós. Você recebe, graças a Deus. Mas isso não para a nossa glória, porque nós não gloriaremos em nós mesmos, mas a nossa glória será porque Ele pagou o preço, e glorificado será sempre em nossas vidas por toda a eternidade. E ainda diz o seguinte, que tudo aquilo que foi defraudado, tudo aquilo que se tornou uma vergonha, tudo aquilo que foi tirado, ele diz ainda que nesta terra, aqui nesta possuirá o dobro, o dobro. Então eu quero dizer, tudo aquilo que o inimigo, quem sabe, roubou, paralisou, impediu de você receber, a palavra diz que você receberá o dobro nesta terra. E aí diz assim, pô, mas eu já estou velho para isso. Mas foi velho quando Abraão foi chamado. Ele tinha 75 anos de idade. E se tornou um grande fazendeiro, rei do gado. Foi. Tinha muito gado, muito animais, carneiros, cabras, bodes. Ele tinha um rebanho gigantesco e se tornou riquíssimo. Amado. E ainda nessa terra você possuirá o dobro. Graças a Deus tem 3 que receberam. Amém?
Graças a Deus tem alguém ainda que está ligado, né? E vai receber. Todo ser humano que recebe Jesus no seu coração, ele precisa compreender o propósito dessa entrega, desse projeto. Nós entramos numa igreja, recebemos a Cristo, abrimos nosso coração, Jesus entrou em nosso coração. Qual o propósito disso? Por que Deus te chamou para esse propósito? Nós precisamos entender, e há 3 fundamentos importantes aqui nesse propósito. Quem está de anotar. E quem não está, fica ouvindo, atencioso, tá bom? 3 fundamentos importantes desse propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas. Primeiro fundamento, ter compaixão. Segundo fundamento, compreender o chamado. E o terceiro é receber a autoridade. São 3 pilares importantes para um cristão. Esse é o título da mensagem. 3 pilares importantes para um cristão: compaixão, chamado e autoridade. Diga a pessoa que está do seu lado: compaixão, chamado e autoridade. Compaixão. O que significa compaixão? Compaixão é o pesar que nos desperta de outro. Ou seja, desperta dentro de nós o que aquela outra pessoa está passando. A gente consegue, através da compaixão, se colocar na posição daquela pessoa e entender o que está acontecendo na vida dela. Aqui nós temos um exemplo: o filho de uma viúva da cidade de Naim, né? Quando Jesus chegou naquela cidade, ele e uma grande multidão que estava com ele, quando chegaram naquela cidade, eles começaram a caminhar pelas ruas daquela cidade e deram de encontro a uma outra multidão, onde vinha carregando um defunto, um menino. E aquela mulher que carregava aquele menino, e diz a Bíblia que ele era o seu único filho, seu filho único, ou seja, ele agora morto, perdeu o seu único filho. E a Bíblia diz ainda que ela era uma viúva, ou seja, ela já tinha perdido o seu marido já tinha morrido. Então, aquela mulher estava sozinha de novo, aquele sonho de família, que perdeu porque o marido morreu, e agora ela tinha perdido o filho, e aquilo foi tão comovente naquela circunstância, que tinha uma multidão acompanhando aquela mulher, porque compreendia a dor daquela mulher. Mas quando Jesus encontrou aquela mulher, diz a palavra de Deus que ele se encheu de uma íntima compaixão e parou aquele cortejo fúnebre. A íntima compaixão, íntimo, quer dizer que vem do interior, de dentro. Então lá de dentro, do interior do coração de Jesus, ele sentiu a dor daquela desgraça, ele sentiu a compaixão daquela viúva, ele entendeu que ela agora estava sozinha, e a vida dela estava se tornando um grande buraco, um abismo. Quem sabe não teria volta, quem sabe aquela mulher poderia entrar numa depressão profunda, e não ter mais quem ajudasse, quem pudesse acolher. Mas Jesus naquele momento mudou a história, porque a compaixão entrou no coração e mudou aquela circunstância. Jesus parou aquele caixão e disse para o jovem que estava dentro do caixão: ei, jovem, levanta-te. E aquele jovem levantou e conversou com Cristo, e Cristo entregou a sua mãe, e todo o povo ficou ali. Houve um grande temor, e ficaram ali maravilhados com aquele milagre sobrenatural, porque Jesus tirou uma circunstância de morte, de angústia, de abismo, de tristeza, de dor, e transformou em alegria, em júbilo, em canto, em paz e em vitória. Amém? Eu não sei qual circunstância você está vivendo, mas o Senhor Jesus é capaz de mudar a sua circunstância. Da tristeza você vai pular de alegria, da sua angústia, da sua ansiedade, do seu medo, Jesus vai te dar segurança, vida e paz, e você jubilará na presença dele. Só os que recebem se manifestem na presença do Senhor. Aleluia.
Qual o propósito que nos move? Eu tinha outros exemplos, mas eu vou acelerar, tá bom? O importante é que você receba na sua essência. Qual o propósito que nos move? Qual o propósito que você está se movendo? Qual o propósito de você estar aqui? Ei, irmãos, sentado nessa igreja, entregou sua vida para Jesus. Você sai por aí e diz: eu sou cristão, eu tenho Cristo no meu coração, Ele faz parte da minha vida. Qual o propósito de você se mover nisso? Temos que fazer uma análise no nosso interior. Quais são os planos para nossas vidas? Muitas vezes as pessoas, elas não dão crédito a isso, porque o nosso propósito, ele é espiritual. E o mundo está muito grudado e preso nas coisas materiais desta terra. Mas o propósito que nos move é espiritual, é muito maior, vai além do que está nesse planeta e nessa terra. Veja, muitas coisas, eles chamam a atenção. Cristo, quando veio naquela geração e veio para o povo de Israel, ele veio anunciar um propósito espiritual, ser rei sobre eles, ser senhor sobre eles, sobre as suas vidas espirituais. Ele era o Messias enviado, mas o povo de Israel não. O povo de Israel esperava alguém que viesse comandar, que viesse reinar, que viesse tomar o lugar do rei Herodes, arrancá-lo daquele trono, que viesse levantar uma guerra contra o exército de Roma e libertar todo Israel daquela escravidão. É o que eles esperavam. Por isso que diante de Pilatos, quando Pilatos diz Jesus ou Barrabás, o que eles gritaram? O que eles gritaram? Há muita gente gritando Barrabás dias de hoje. Escute. Há uma minoria fazendo barulho nessa nação. E por que faz tanto barulho? Por que vai para a mídia? Por que vai para a televisão? Por que os repórteres não param de falar nisso? Por que toda entrevista se fala da tal da homofobia? Porque há os direitos civis dessa minoria. Diferente dos direitos espirituais nossos. Eles têm os seus direitos civis? Têm. Devem ser respeitados? Sim, deve. Todos devem respeitá-los. Há uma grande diferença em respeitar e concordar. Homossexualidade é uma opção sexual. É opção. Como todo indivíduo tem o seu direito de opinar e de fazer da sua vida o que bem entender. Cristo te deu essa liberdade, te deu o livre arbítrio. Então a opção é sua. Agora, da gente concordar com isso é diferente. Mas, por que faz tanto barulho? Porque é um direito civil sendo requerido. Mas eu pergunto, e cadê o nosso direito civil de família como base da sociedade desde os tempos remotos? É essa a grande discussão. Não é uma briga, mas é a discussão dos nossos direitos como família. Eles têm como símbolo, qual símbolo? Qual símbolo? Vocês estão com medo? Vai dar prisão, não, fique em paz. Se der prisão, o primeiro a ser preso que sou eu. Qual é o símbolo? Bom, o arco-íris é um símbolo que foi dado por quem? Por Deus. Em que circunstância? Numa circunstância onde ele disse para Noé: Noé, o pecado cheira mal aos minhas narinas. E que pecado era esse? Não queira você saber. De todos os tipos, inclusive esse. Homem com homem, mulher com mulher, morte, suicídio, de todo tipo. A terra estava contaminada. E Deus quis mudar essa geração, e mudou essa geração. Disse para Noé que começaria tudo de novo. E disse para Noé construir o quê? Uma arca. E Noé construiu uma arca. Construiu ou não construiu? Construiu uma arca. Depois de construir a arca, ele disse para Noé: Noé, você e sua esposa.
Seus filhos e as suas esposas vão entrar nessa arca. E aí Deus colocou um animal de cada espécie. Sim ou não? 2 animais de cada espécie. E eles ainda usam esse símbolo como... Que símbolo é esse? Está nítido. Para a base da sobrevivência de qualquer terra precisa haver um macho e uma fêmea. O resto é opção, filho. É opção. Então eles ferem os nossos direitos quando eles querem mudar os nossos direitos. E não é a pessoa em si. Porque nós já tivemos discípulos que têm essa opção sexual. São homossexuais. E aqui são muito bem tratados e amados. E sempre serão. Amém? Sempre. Mas isso não quer dizer que ele não esteja errado. Porque tem muita gente que quando chega aqui também chega errado. E nós amamos. Se chega o mentiroso, nós amamos. Se chega o ladrão, nós amamos. Se chega a prostituta, nós amamos. É assim ou não é? Se chega o adúltero, nós amamos. Todo mundo que se arrepende pode se amar. Um homossexual pode ir para o céu? Sim ou não? Ah, ainda bem que você está inteligente, a igreja. Parabéns! O povo de Deus tem que ser inteligente. Se o ladrão da cruz, que até o dia daquela cruz, estava destinado ao inferno, e na última hora o que ele fez? E aí Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estará comigo. Jesus amou aquele ladrão? O amou naquela cruz. Jesus ama todo mundo, independente da sua opção sexual. Isso não está relacionado à salvação. Mas faz tanto barulho porque é um direito civil que se luta, e não espiritual, porque as coisas espirituais não tem nada a ver com essa terra. Por isso que quando disse no povo, vocês querem Jesus ou Barrabás? Barrabás lutava por um direito civil e gritaram Barrabás. E há muita gente gritando isso, sabe quando? Quando chega no seu Facebook, pinta toda a sua foto em colorido assim. Romanos capítulo 1, você já leu? Já leu? Lá fala de todos os pecados. Eles trocaram a natureza de Deus, homem com homem, mulher com mulher. E lá fala dos bêbados, dos idólatras, dos pecaminosos. Fala uma lista de pecado lá. E aí no finalzinho do capítulo 1 de Romanos, ele diz assim: todos esses vão para o inferno. Não somente eles, mas os que consentem com eles. Ou seja, os que concordam. Está entendendo? Você está entendendo? Qual é o seu propósito? Escute antes de entrar em qualquer briga. Raciocine com a Bíblia. Nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Vi uma reportagem hoje, que a Thaís me mostrou. 35 mil igrejas se desligaram da presbiteriana dos Estados Unidos, porque a presbiteriana aceitou fazer casamento homossexual. Não pode ferir os nossos direitos. Podem? Não podem. Não podem ferir a nossa fé. A Constituição nos garante o nosso direito. E não pode ser ferido. Mas nós temos que amá-los. Mas nós não podemos concordar com tudo isso. Cristo ou Barrabás? Barrabás era o direito civil e Cristo era um direito tinha força para as coisas deste mundo. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é loucura para o mundo. Mas qual é o nosso propósito? Pergunta a pessoa que está do seu lado, qual é o seu propósito? Qual o propósito que te move nessa terra? Pergunte para ele. Porque tem gente entrando nisso sem sabedoria. E não se posiciona como homem, como uma mulher de Deus, pronto para amar e resgatar esses que precisam de orientação. Orientação. Porque podem ser orientados em suas áreas sexuais. Amém? Segundo ponto, compreender o chamado. O propósito do chamado, o propósito de Deus de nos chamar
como sacerdotes do Senhor, ministros de Deus, anunciadores das boas novas. Esse propósito está baseado nas vidas que serão salvas e resgatadas, nas pessoas. Esse propósito está baseado na sua família. Esse propósito está baseado no... Esse propósito está baseado, quem sabe, nesta pessoa que tem essa opção sexual e é seu conhecido. O propósito da sua vida é levar ele luz e salvação, resgatá-lo deste mundo, como muitos outros estão aí perdidos, porque não conhecem a palavra de Deus. Então qual é o nosso chamado? São as vidas. Ser chamado por Deus é o propósito de amar o nosso próximo. E amar com o amor que vem de Cristo, com esse amor ágape, tendo dentro do nosso coração esta compaixão. Ser chamado por Deus e não amar, eu vou dizer, você não cumpre o propósito. Você está amando? Você está amando aquela pessoa que não conhece Jesus, que está perto de você? Você consegue alcançá-lo? Você tem observado e orado a Deus para que Deus toque essa vida, para que mude essa história dele, para que Jesus entre no coração, para que os princípios dele sejam baseados na palavra de Deus? Porque o apóstolo Paulo diz que o mais importante é o amor. Amor, além de tudo que o homem pode ter, de tudo que ele pode construir ou edificar, nada é mais forte e poderoso do que o amor. Paulo diz assim, olha, e ainda em 1 Coríntios 13, eu vou ler para você, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que viesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, e eu não tivesse amor, nada seria. Nada seria. E ainda que eu pegasse, distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Há muitas pessoas, elas estão na igreja, elas conhecem a Jesus, elas participam das reuniões, elas adoram, adoram a Jesus, elas têm comunhão com os irmãos, elas ajudam no trabalho da obra, mas quando vão passar por esse filtro, chamado a suprema excelência do amor, muitos são reprovados. E aí Paulo diz, não adianta você não tiver amor, de nada vale. Porque o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca, o amor não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu dou graças a Deus que Deus curou meu coração. Eu vou dizer para vocês que não foi fácil. Meu pai foi assassinado. Meu pai foi assassinado dentro da empresa por um ex-sócio. E isso, eu pai dele, falando dele, e a gente nunca imagina que uma circunstância dessa pode chegar na nossa vida. A desgraça que a gente pensa que só acontece na televisão, mas pode acontecer. E eu dizia, Deus, por que isso acontece? Eu não estou cuidando da sua obra. Bom, Deus se calou por 3 dias, depois de 3 vezes. Viu? Seja paciente. Porque tem gente que tem problema de ansiedade. Problema de ansiedade vai com a doutora Marcela, viu? Seja paciente. Para esperar Deus fazer as coisas na sua vida. Porque às vezes a gente quer que Deus age agora. Se Deus não agir agora, então eu não abandono Deus. Se Deus não falar comigo, então eu vou embora. É o que nós. Deus continua sendo Deus. E cuidando de muitos que querem ser salvos. Ouviram amém? Mas, nessa circunstância, a gente fica machucado. Verdade ou não é verdade?
Dá vontade de fazer a mesma coisa, tá? Ah, dá. Vocês podem. Eu não saí do meu lugar, não fui, não corri atrás, não me preocupei com isso. Mas não pode dizer que se aquela pessoa cruzasse o caminho, não ficaria. E se você tivesse a oportunidade de fazer uma coisa errada, aí eu fazia. No ímpeto da minha emoção, faria. Eu não sei. Você não percebeu. Eu faria. Por isso que Deus me guardou, me aquitei, não, cuidando da igreja, que era a minha coisa. E em oração eu pedi a Deus, que eu possa tirar tudo aquilo do meu coração, porque nada disso vai trazer meu pai. Tem uma mágoa, tem um rancor, tem um sentimento. Você sentia alguma coisa, pastor? Não, eu não sentia, mas também não. Porque não imaginava vê-lo e dava um frio na barriga. E aí o ser humano, a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca mesmo. E é mesmo. Mas hoje, eu posso, com o coração bem, eu disse que para trás, o pastor estava assim, tão bem, Deus, e eu desejaria que o mundo fosse colocado. Tem um esposo, tem um é para você, vai dar nada fazer meu pai. Ainda disse que o pastor, se ele se converter e for meu discípulo, eu vou amá-lo. Pode aplaudir. Porque de nada adianta a gente edificar uma obra como essa, orar, marchar na cidade, conquistar, abrir igreja em Mairim, abrir uma futura igreja em Barueri. Já tem um pouco desejando. Dar cobertura às igrejas que estão lá em São Bernardo, Campo Limpo, Carapicuíba, a outras milhares de igrejas que vão entrar debaixo da nossa cobertura. Diga amém. Igreja em Moçambique, né? Futura igreja em Dallas. De nada adianta se não houver amor. O amor é a excelência de Deus em nosso coração. Então, se você ama, se esse amor está em você, você vai cuidar da fé. Ah, mas aquela pessoa me machucou, me feriu, mas você vai amar. Pastor, eu não consigo, então vai orar. Sexta-feira, 8h30, quinta-feira, às 3h, vai pro joelho, vai orar. Porque qual o propósito do nosso chamado em Cristo? Não é ter uma existência do amor em nós? Então, cadê esse amor? Por muito menos do corpo. Não se for dele. Não vou passar nenhum saco. Estou de mal. Vou ficar fora do ar agora. Fulana vai se ver comigo. Vou arrancar ela do grupo. Por muito menos, gente. Estou de mal com meu pai. É cabeçudo, nem tem filho que faz assim. Hoje, antes de vir para a igreja, eu dei uma bronca no pedinho no carro. Chamei a atenção dele. Se você correr naquela igreja, eu vou te colocar. Lá eu tenho que correr com a Mari, com a Carol. É Mari e Carol. Não dá pra ficar correndo. Fala da Mari e a Carol. Falei, se você correr, você vai ficar de castigo. Você tá me entendendo? Olha nos meus olhos. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu fechei o carro. Ah, na hora que eu entrei na outra porta, a Beatriz rapidinho me contou, né? Papai, ele fez uma careta.
e bateu as mãos. Porque quando o pai chama atenção, o filho na hora não gosta, né? Mas o pai que ama. E tem muito filho se mordendo. Uns com os outros. Com a própria família. Criticando. Falando mal. Fofocando. Ô, gente, tem uma língua grande. Deus. E aí vão se inflamando entre eles. E entrando numa rota de destruição. Cadê o amor de Deus? Paixão e o propósito chamado de Deus. Deus disse que vocês seriam anunciadores de boas. E terceiro ponto, receber autoridade, entender a autoridade de Deus na sua vida. Isso é muito importante. Você entender essa autoridade. No começo, Deus deu toda a autoridade ao homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus diz para o homem: você vai dominar sobre tudo, sobre a terra, sobre tudo que há nela. Você dominará. E o homem recebeu aquela autoridade. Meu Deus, você quer ver uma pessoa se manifestar? O caráter dessa pessoa se manifestar, tem autoridade para ela. Quando você dá poder para alguém, você descobre quem ele é. Tem muitos que são do seu lado assim, um ovelhinho, um carneirinho, manso. Aí você dá poder, se manifesta. O lobo estava escondido. Vamos para a palavra. Deus deu autoridade para o homem no capítulo 2. No capítulo 3 ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele ouviu a voz da serpente, ouviu a voz de Leviatã. E aí se perdeu essa autoridade. Pecou. E pelo seu pecado perdeu a autoridade. Lá em Mateus capítulo 4, Jesus, depois de ser tido batizado, ele foi levado ao deserto com o Espírito Santo. Está me ouvindo? Diga assim: pare de falar comigo. Diga para as pessoas do seu lado: pare de falar comigo. Estou prestando atenção na palavra. Diga para ela: a palavra hoje fala que você tem que ter compaixão. Fala para a pessoa, fala. Você tem que ter compaixão, entender o seu chamado e receber autoridade. Amém? Então diz para ela assim, nesse momento, ó, vocês querem que eu pare? Para agora. Posso parar? Tá boa a mensagem? Graças a Deus. Estava falando hoje, irmão, a Luciane, eu falei, vou subir no altar, estou com dor de barriga, eu sinto isso. Quando alguém prega, eu fico super feliz. Eu não fico com dor de barriga. Um frio na barriga, deixa eu piorar esse dor de barriga. Essa dor de barriga, eu tô com diarreia. Diarreia é só aqueles que levantam no meio da palavra e vão no banheiro, viu? Porque o cara que levanta no meio da palavra e vai no banheiro está com diarreia, né? É só para você não levantar, tá? Aí, a autoridade que foi dada ao homem se perdeu. E lá em Mateus capítulo 4, fala do momento em que Jesus foi levado, depois que ele se batizou, o Espírito Santo pegou Jesus e levou Jesus para o deserto. E lá no deserto, 40 dias de jejum e oração, o diabo se manifestou. E provocou e tentou Jesus. E uma das tentações, disse o diabo para Jesus, se você se prostrar diante de mim e me adorar, todos os reinos e toda a glória desses reinos te darei. E o diabo pode dar alguma coisa que não tem? Pode ou não pode? Mas ele tinha para dar? Tinha. Por isso que ele ofereceu. 1 João capítulo 5, versículo, não sabe não. 1 João capítulo 5, versículo 19. Fala aqui. Está marcado. 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno.
foi entregue a ele. E dentre outros perfis.